Aê, estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, no programa Guia do Cinéfilo. Está passando um carro agora, não liguem, pensem que é só um barulho, um background aqui do nosso programa. Eu estou aqui hoje no segundo andar, então vai ser um pouco mais complicado. Pessoal, estamos recebendo aqui hoje uma crítica de cinema super querida. Desde que eu anunciei que eu ia entrevistá-la, muitas pessoas me mandaram mensagens super carinhosas. Falaram, caramba, vai falar com a Neuzinha. Caramba, manda um beijo para a Neuzinha. Então, assim, saibam que vai ser um papo super divertido, super bacana. E também super esclarecedor sobre vários temas que a gente vai colocar aqui, que a maioria de vocês já sabe quando a gente coloca aqui os nossos temas. E eu quero muito ouvir a opinião da Neuza aqui em relação a todas essas perguntas malucas que eu fui criando ao longo desses meses, mas que me divertem toda terça-noite. Neuza, eu tenho um textinho para te apresentar, que eu roubei lá do CineWeb, tá? Aí a gente começa. Mesmo assim, se tiver algum erro, depois você me fala, tá? Você briga comigo. Eu te falo. Se tiver algum complemento, alguma coisa aí. Vamos lá, então. Nossa convidada de hoje é jornalista, escritora e crítica de cinema. Já atuou nos jornais Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Estado de São Paulo, Correio Popular, Revista Veja São Paulo, Isto É Gente, Visão e Videonews. Olha o currículo dela, meu Deus. Tem umas que nem existem mais. Ela é coordenadora de conteúdo do site que eu adoro, do CineWeb. Ela é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. É palestrante, ministra cursos de cinema e também integra a equipe de seleção dos festivais É Tudo Verdade e da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Boa noite, Neuza Barbosa. Uma grande honra receber você aqui. Tudo bem, Neuza? Boa noite, Rafael. Uma honra também teu convite. Muito legal estar aqui. Oh, olha quem já está aí com a gente, Neuza. O Alisson. Aí, ó. Já está aí, já está na área. Olha o Carlinhos aí também. Carlinhos também está aí. Grande Carlos Alberto querido Matos. Também, muito querido. Muito querido. Pô, deu um show aqui na entrevista que a gente fez aqui. O Alisson foge de mim, sabe, Neuza? Mas o Carlinhos veio aqui. O Alisson foge de fotos, vídeo, ele prefere um low profile. Mas eu ainda vou convencer ele. Eu falei para ele que no programa número 100 vai ser dedicado a Alisson Oliveira. Aí ele vem aqui. E aí tem que ser especial. Aí ele vai falar de literatura, que é uma coisa que ele entende muito. E novelas também, Neuza, porque, vai saber de novelas assim, ele sabe mais do que o pessoal da Globo toda. Olha, sobre isso você não me pergunta, porque eu sou uma negação. Eu também não entendo muita coisa, não. Não entendo nada de novela. Mas vamos em frente aqui. Vamos lá. Neuza, seguinte, eu queria saber como é que foi. Essa é uma pergunta padrão, uma pergunta default que a gente sempre faz aqui para todo convidado. E eu queria saber de você, como é que foi o seu início, né? Nesse universo audiovisual. Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou tentar viver de cinema, vou viver dessa arte tão bonita. E outra questão, na época a sua família te apoiou em todas as suas escolhas profissionais também? Conta pra gente. Olha, na verdade, assim, quando eu disse que eu queria me tornar jornalista, minha mãe, meu pai acharam ok, não teve nenhum trauma, né? Mas na época não teve nenhuma... Não foi desde o primeiro dia que eu falei, vou ser crítica de cinema, eu queria ser jornalista, né? E como sou, né? Eu acho que um crítico é um jornalista sempre. E aí a crítica entrou um pouco depois. Primeiro eu trabalhei como repórter na Folha de São Paulo, inclusive eu fui repórter de educação, fiz repórter de cidades, cobri campanha política, sabe? Repórter é aquele cara assim, que cobre tudo. O que tiver rolando, ele vai, né? E aí a crítica aconteceu um pouco depois, foi quando eu recebi um convite de fazer a sessão de filmes da Veja São Paulo. Aí é que eu comecei realmente a assistir, a cabine, a escrever. Ó, chegou o Celso aí, ó. Vai, Corinthians, Celso! E aí a Veja São Paulo foi meu primeiro trabalho mesmo como crítica de cinema, aí que eu entrei nessa área e não saí mais, né? Aí fiquei por aqui. Pô, show de bola, show de bola. Eu sempre faço essa pergunta porque o pessoal às vezes tem medo, receio, ou às vezes até mesmo não tem referência muito dessa área do cinema, né? Porque não só do jornalismo cinematográfico, mas de todas as outras camadas do audiovisual, que eu chamo de camadas do audiovisual, né? Como é que funciona, o que acontece, né? E é sempre bom eu tô trazendo aqui várias pessoas como referenciais de suas áreas, né? De suas camadas.
o pessoal poder também se descobrir, né? E poder ir pesquisando como é que é esse caminho, né? Já que hoje a gente fala que é o mundo da informação, mas nem sempre, né? E na área, claro, era diferente, só tinha imprensa escrita, né? Só tinha jornal, revista, onde que as pessoas escreviam sobre cinema. E tinha muito pouco comentário em TV e rádio, sempre foi muito pouco. Sempre foi. E é um negócio que eu não entendo, né? Até hoje, porque eu acho que tem um potencial para ter mais comentário de cinema e audiovisual em geral nesses meios. E a internet não existia, né? Quer dizer, a internet hoje eu acho que ocupou esse espaço, né? É verdade. Eu escutei várias pessoas tão fantásticas falando na rádio. Eu adorava a rádio, Nilson. Adorava, não, eu adoro. Rádio é muito legal. Eu adoro, mas, assim, eu adoro. Os drops era comentarista de rádio, assim, muito, muito antigamente, era o Orlando Fassoni, que era um cara que já morreu, assim, que era enfim, um cara das antigas mesmo. E aí o outro eu não quero falar sobre ele. É uma pessoa desagradável que não trabalha mais em rádio, mas que fazia comentários, inclusive, horrorosos. Tem gente eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Então, deixa para lá, né? Mas acho que tem um potencial, é um meio que tinha um potencial para ter mais comentários sobre isso, sim. E televisão também. É verdade, mas eu escutei também, eu escutei Rubens Evaldo Filho também na rádio, sim, falando drops, né? Aquelas pinceladas. Não, Rubens é uma referência. Inclusive, eu acho que não tem ninguém da minha geração e até para trás que não deve algo ao Rubens. O Rubens era uma pessoa extremamente generosa. Ele foi um pioneiro mesmo, lá no Jornal da Tarde, da crítica de cinema, depois aquela apresentação dele do Oscar, aquela memória que eu morro de inveja, porque eu não tenho essa memória, para falar assim de improvisos, do nome dos atores, dos filmes, meu Deus, que inveja. E o Rubens era uma pessoa extremamente generosa, sabe? Eu tenho lembranças lindas dele, ele sempre foi muito querido, uma referência, um amigo, sabe? E ele faz muita falta. Rubens, sim. Com certeza. Com certeza, o Rubinho faz muita falta. Eu queria ter conseguido conversar mais com o Rubens nas vezes que eu pude encontrá-lo assim, mas foi muito rapidamente. Eu quase não falei com ele, só falei para ele, cara, sou muito seu fã, obrigado, né, por você ser um dos pioneiros aí de levar a crítica de cinema, né, falar sobre cinema na televisão e tudo mais. E as pessoas sempre falando super bem dele. Fiquei muito triste quando ele se foi. A morte dele foi muito súbito, né? Foi uma coisa muito triste mesmo. Agora, o Rubens era uma pessoa assim que ia nas cabines de cinema e falava com qualquer garotinho que chegava para ele, oi, Rubens, adoro você. Ele acolhia com a mesma, sabe, com a mesma simpatia com que ele falava com quem ele conhecia muito. Ele era uma pessoa assim, meio paternal até, sabe? E era muito querido mesmo. Mas eu sempre falei aqui, Nilson, não sei se você concorda, tem críticos de cinema que assim, são celebridades para os cinéfilos. São celebridades. O jovem cinéfilo tá ali, tá sempre vendo a referência. Celso Sabadin, já fiquei sabendo, Nilson. Celso Sabadin distribuía autógrafos. Celso Sabadin foi uma dessas raras pessoas que teve, né, programa na televisão, né? Ele se tornou uma figura conhecida, e inclusive o Celso é muito bom trabalhando com televisão, ele fala muito bem, rádio, televisão, ele trabalhou bastante nisso, né? Por isso que faz falta um programa, né? Eu conheci o Celso, como eu te falei, né? Eu conheci o Celso antes da fama, quando ele era garotinho, nós fizemos cursinho juntos, nós adolescentes. O Celso tinha um cabelão loiro até aqui, até os ombros. Né? Ator de Hollywood. Nossa, potencial, né? Mas, enfim, ficamos na crítica. Grande Celso Sabadin, meu querido amigo. Outro também que eu adorava, que se foi também, o Christian Peterman, um amor de pessoa também. Nossa, amigão, olha, eu fiquei arrasado. Ele era muito bom. Ele era uma pessoa assim muito dedicada, assim. E eu lembro que ele ficava assim até o fim dos créditos dos filmes, olhando o nome das músicas. Ele prestava atenção, sabe? Ele era muito querido, muito simpático. Eu sempre brincava muito com ele, porque eu sou muito friorenta, eu ando sempre cheia de casaco, né? 20 graus para mim é o começo do inverno. Apesar de eu ser paulistana, o pessoal acha que eu gosto de frio. Eu detesto.
Eu acho que o Nordeste é uma região superior, porque não faz frio lá, adoro. E o Christian era o contrário, estava 5 graus em São Paulo, ele saía de bermuda e camiseta de manga curta. E eu falava sempre, Christian, você está com o termostato quebrado, meu filho, está frio. E ele ria, né? Que ele era uma figura assim, simpaticíssima, né? Foi uma perda também muito grande, o Tão Christian. querido. Eu via aqui no Rio, ficava passando o programa do Rony Von, aí o Christian ia lá para comentar Isso, dos filmes. Ele me indicou um filme que eu isso. adoro até hoje, é o The Beautiful Country. Eu não sei como é que é em português o filme, é com Nick Nolte, um garoto lá no Vietnã, aí vai conhecer o pai, que o pai vai... Tava na época da guerra, fez um filho e foi embora. Aí o cara vai atrás do pai. Você achou esse filme tão bonito, ele indicou esse filme, eu vi, virou assim na minha galeria dos filmes assim que eu mais gostei de indicações, né? Eu tenho um livrinho, Neuza, com indicações Você de dá um livrinho, amigos. você anota os filmes Não, eu anoto preferidos? quem me indicou. Eu anoto quem me indicou. Ah, Eu anoto. bom. O Alisson já me indicou os 15, já tá tudo num livrinho já aqui. O Tá Alisson toda hora eu tô tudo. pentelhando ele. A Ele gente poder depois indica. Não, pode conversar. confiar. O Alisson tem indicações boas, pode confiar. Show de bola. Deixa eu mandar aqui um abraço aí. O Luiz Vita tá aí com a gente aí, ó. Bravíssima. Grande Tá Luiz, vendo? ó. Tenho fãs. Ó, o Alisson tá falando aqui, o Rubens esteve em todos os veículos, no jornal, no rádio, na revista, na TV. Ele era muito generoso mesmo e acolhia todos. Exatamente o que a gente estava falando. Foi uma perda complicada, mas ele vai ser sempre lembrado. Espero que as próximas gerações também sempre lembrem dele. Tem Porque livros era também, assim, muita coisa. tinha tudo assim, porque ele era estrela, né? Conhecidíssimo, tinha tudo para você metido, não falo com ninguém. Não era assim. Ele falava com qualquer pessoa que chegasse perto dele. É verdade. E falava verdade. mesmo. Falava Verdade. mesmo. Neuza, é o seguinte, você foi uma das fundadoras do coletivo Elviras. Esse movimento de apoio para que mais mulheres, né, jovens mulheres, ou mulheres já com mais idade também, entrem na crítica. Entrem na crítica de cinema, né, desbravem esse mundo. E eu queria saber como é que você chegou até esse projeto, que na época eu achei bastante interessante. Eu fiquei sabendo dele, acho que foi em 2017, alguma coisa assim. E eu achei bastante interessante o movimento, a reunião, tudo que vocês estavam planejando. Conta pra gente como é que você chegou até esse projeto. Eu fui convidada para fazer parte do projeto, eu não sou a inventora da ideia, eu fui convidada para integrar isso, tinha uma série de mulheres que já estavam pensando nisso, né? A Cecília, né? Acho que era uma jornalista de Brasília, que é do Cenas de Cinema, né? A editora do Cenas de Cinema, e acho que ela é mais a ideia mais da Cecília do que qualquer outra pessoa. Então, a gente juntou várias pessoas, né, que estavam pensando igual, que era importante, porque assim, o que havia naquele momento, que a gente sentia que tinha muito poucas mulheres que escreviam críticas, né? E aí a gente sentiu que muitas até escreviam comentários, mas não se consideravam críticas. Então a gente achou que precisava de um encorajamento, e não só do ponto de vista assim de serem mulheres, mas também de certas regiões do Brasil, sabe? O pessoal do norte, da Belém, do Amazonas, sabe? De todos os cantos do Brasil, a gente achava que tinha potencial para pessoas falarem sobre cinema. Então, nesse sentido, o coletivo tem sido, né, bastante encorajador, né, e participação em festivais, tem participado em festivais, tem mesas falando do cinema feminino e falando da crítica. Eu acho que, nesse sentido, o coletivo vem, assim, desempenhando um papel, assim, encoraja muita gente. Que bacana, eu gostei muito da época que foi lançado, né? Não fui muito a fundo, eu estava fazendo outras coisas, não deu nem para ajudar também, até divulgar, achei muito bacana. E eu venho vendo o crescimento de muitas mulheres no meio audiovisual, né? Não só na crítica, mas estando ali perto, né? Assim, eu visitei um set de filmagem recentemente, tinham muitas mulheres trabalhando no set de filmagem, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso e caramba, que bacana isso, que as coisas estão começando a mudar, né? Porque assim foi uma coisa muito mais masculina, né? Tinha muito mais homem do que mulher. Né? Até no cinema brasileiro, onde você vê mesmo uma explosão de diretoras, foi depois da retomada, nos anos 90. Aí sim, tem uma explosão mesmo, tem várias, se você para pensar em nomes de mulheres, sabe? É onde tem a explosão, porque para trás eram pioneiras, né? Era bem mais esparso, era meio clube do Bolinha mesmo,
cinema brasileiro. E também tem certas áreas, né? Diretora de fotografia. Era uma área assim, não tinha mulher. Não tinha. Tinha uma outra roteirista, uma outra montadora, mas diretora de fotografia não tem. Hoje tem até, né, coletivo de diretoras de fotografia, né? Elas tiveram que bater bem o pé para chegar lá, né? Uma pioneira dessa área é a Catinha Coelho, né? Eu entrevistei ela aqui. Então, eu entrevistei ela aqui. Sensacional. Desbravadora mesmo. Né? Ela foi realmente sensacional, aí uma pioneira e ajuda muita gente, né? Ela dá aulas também, então assim. Sim, a Catinha distribui o que ela sabe, né? Ela divide o que ela sabe. Com certeza, show de bola, show de bola. Tomara aí que tenha cada vez mais críticas de cinema, jornalistas trabalhando com cinema em várias áreas. Você sabe que quando começou o Elviras, a gente fez uns debates e aí foram umas meninas que eram estudantes de cinema. E uma delas me falou uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que ela falou que esse machismo do sexo começava na faculdade, porque o pessoal fazia um trabalho em grupo e tinha homens e mulheres, só que nunca as meninas ficavam com a função de diretora, sabe? Ela sempre ficava produção, assistente disso, assistente daquilo. O machismo já começava ali na divisão de tarefas, né? Então a gente já falou, então você já tem que começar a brigar dentro da faculdade, né? Porque fora o mundo é muito menos protegido até. Então a gente descobriu que a coisa já começava nos cursos de cinema, o machismo das tarefas. É complexo. Os meninos falam, não, eu sou diretora. Peraí, vamos dividir isso aí, né? É complicado. Eu tenho um projeto, assim, é pequeno o meu projeto, mas eu gosto muito dele, que é o E aí, Querido Cinéfilo, onde eu entrevisto cinéfilos e cinéfilas de todo o Brasil. Já estamos na edição número 540 entrevistados, sempre colocando lá no Guia do Cinéfilo. E eu vejo vários relatos assim, impactantes, importantes, da felicidade das pessoas de estarem trabalhando com o cinema, ou estarem próximos de cinema com alguma forma, né? Às vezes com um blog, de uma coisa um pouco mais amadora, alguns já conseguem ser um pouco mais profissionais, até recebendo por isso, né? Alguns portais aí já pagam os seus colaboradores. Então eu fico muito feliz aí que tem muitas mulheres chegando, e estou sempre vendo as equipes, né, dos portais para ver se realmente esse movimento está acontecendo, porque é importante também os grandes portais estarem dando espaço, né? Tem muita mulher competente para escrever sobre cinema, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Qualquer lugar. E aí o Elviras também, a gente começou a ter sócias do Brasil inteiro, que começaram assim, botar a cara, né? E também lá na Abracine mesmo, que é uma associação nacional de críticos, a gente começou também a ter essa preocupação de ter mais sócias mulheres. A gente ainda não tem, acho que não chega a 30% das sócias, mas a gente tem essa preocupação toda vez que abre inscrições, de ter representatividade, não só de mulheres, mas assim, ter preto, ter gay, trans, todos os grupos estarem representados, né? Hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação na primeira linha, né? A gente quer ser uma associação plural, então a gente tem que se abrir para tudo. Né? Bacana. E uma das primeiras coisas que a gente começou a mexer é que assim, estava faltando mulher. Show de bola. Vou mandar um abraço aí para o meu amigo Marcinho Paradise. O Neuzão Márcio, ele foi um dos colaboradores de uma locadora aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, a locadora dos artistas, Neuza. Todo mundo quer fazer um filme, praticamente ia lá, ou nele ou lá na Cavídeo, do Cavi Borges, para buscar os filmes. Né? Para buscar o Cavi, a figuraça. Para buscar os filmes. Carimbadíssima, né? Com certeza. Que saudade das locadoras, aquelas bolinhas, né? Bolinha dourada, bolinha azul, para saber os preços. Quando eu estava sem dinheiro, eu fui expulso da locadora, Neuza. Eu fui contar o final dos Suspeitos, do Kevin Spacey, aquele filme Suspeitos. Eu contei o final. Aí eu fui expulso, o cara me expulsou, quase levou minha bicicleta junto. Foi uma coisa terrível. Feio contar final. É feio. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, Neuza. Às vezes eu solto spoiler. Pode, não, contar filme. Vamos falar, primeira regra de crítico: não pode contar final de filme. Eu sei que tem colegas meus que fazem isso, que a gente puxa a orelha deles, mas... É verdade. Eu já vi texto... Tem os famosos críticos spoilers.
Eu sei alguns já. Eu fujo deles. Eu leio depois que eu vi o filme. Porque senão é complicado. Não pode. Não pode contar final. Que isso? Não pode. Ô, Neuza, você falou aí da Abracine, e vamos falar um pouquinho sobre essas associações de críticos de cinema aqui no Brasil, que na minha cabeça é muito complicado, porque tem muita sigla, né? Aqui no Rio tem a CCRJ e tem a Abracine. Mas uma coisa que eu percebo, Neuza, eu não sei se é essa a sua impressão também, você que já está na Abracine já há algum tempo, eu não vejo que essas associações elas conversam muito. Realmente elas são muito afastadas. O que você pode falar assim, sobre esse relacionamento das associações? Eu não acho, eu acho que é um problema particular da associação aí do Rio. Ela não conversa muito com as outras, mas a gente da Abracine conversa com ela. Tem uma lá no norte, no Pará, tem a do Rio Grande do Sul, que também conversa com a gente. Todas a gente conversa. Eu acho que o problema é mais da CCRJ em relação à Abracine do que o contrário. A gente conversa, sim. Claro, conversa. Não, perfeito, tranquilo. Sempre teve aberto. Porque assim, eu não sou afiliado a nenhuma associação, tá? Só para deixar claro, eu sou. Sim. Eu sou a Suíça sempre, eu sou o território neutro. Eu só coloco algumas questões que eu sempre fico assim, vendo, né? Não, mas é impressão sua, porque na verdade, não, a gente conversa. É que eventualmente pode ter pessoas que não são tão sociáveis, mas não, eu acho que. É porque o Nilza, assim, tudo bem, não, beleza, show de bola, que bom, eu fico até feliz com isso, porque eu acho que, assim, o cinema tem que ser uma classe unida em todas as camadas, né? Essa, pelo menos, é a minha posição. Eu tento sempre fazer a união de todo mundo para que todo mundo pudesse conversar, porque eu acho que todo mundo conversando, novas situações podem ser criadas positivas para a luta, né? Não só da classe do crítico de cinema, mas também ajuda o cinema como um todo, né? E no momento como o de hoje, né, que a gente está vivendo esse governo louco aí, doentio, a gente precisa de cada vez mais união da gente que ama, né, a arte, né, o cinema, e de alguma forma temos certa influência, né, sobre algumas questões. Mas é que assim, tipo, eu ficava escutando algumas histórias e tal, porque eu fui programador de cinema, sabe, Nilza? Aí, sabe, aí eu ficava... Tem pessoas que são muito competitivas, que são birrentas, são pessoas. Eu não acho que assim, agora não tem nenhuma briga da Abracine com a CCRJ, com a CIRS, com a Associação lá de Críticos do Norte, que também é antiquíssima. Talvez eu tenho a impressão que a mais antiga do Brasil foi essa criada na região norte, do Pará. Né? Puxa, cara, não vou pesquisar, eu não conhecia, não. Lá do Pará? Do Pará. A do Pará é antiga, é bem antiga. A Abracine foi criada em 2011, né? Então, está fazendo 10 anos agora. Mas tem essas vaidadezinhas, porque um foi criado antes, um é de um estado, o outro é nacional. Então, tem umas birrinhas, mas não existe essa animosidade, não, viu? De jeito nenhum. Bom, que bom. Vamos então aí torcer para sempre bons diálogos aí de vocês, para a gente conseguir sempre avançar. A gente está sempre conversando, tentando fazer coisa junto. Que bom, que bom. É que a pandemia atrapalhou um pouco também, até as nossas festividades, nossas comemorações dos 10 anos ficaram suspensas por causa da pandemia, né? Não teve jeito de fazer. Mas o ano que vem a gente vai fazer. Com certeza. Deixa eu falar aqui com o Carlinhos. O Carlinhos falou que ontem faleceu o Júlio César de Miranda, criador da lendária locadora Politeama, aqui no Rio. Olha, caramba, que triste. Que tristeza. Olha, é sempre complicado, né, cara? Quando alguém que gosta tanto de cinema, né, sempre viveu sua vida para o cinema, vai embora. Foi o que a gente estava começando aqui no começo. Deixa eu ver aqui. Antes a locadora era né? A gente ia, né? Sempre para saber as novidades, olhar, né? Era bom conversar, né, Leusa, das locadoras, né? Sempre o cara da locadora, o atendente, né, que se te conhecia. Não, eu acho que você vai gostar desse. É verdade. Celso Sabadinho dava autógrafo nas locadoras. Tenho certeza absoluta que Celso Sabadinho dava autógrafo nas locadoras. Acho que sim. Dava sim. O Carlinhos falou aqui, a Associação de Críticos da Paraíba ajudou a produzir Aruanda. Aí, ó. Tá vendo? Teve uma época que teve várias associações, assim, estaduais, né? Aqui em São Paulo, a gente, uma época, tentou até criar uma, mas acabou não dando certo, e a Abracine, enfim, se sobrepôs a isso. Eu falei, vamos criar a nacional, pronto, e os paulistas entram na nacional, não precisa de ter duas, e pronto, ficou assim.
Show de bola. Seguinte, Neuza, eu queria saber de você uma coisa. Na época que eu era programador de cinema, eu sentia muito preconceito e até mesmo preconceito do público, de parte do público, contra o cinema brasileiro, né? Quando a gente colocava um filme brasileiro em cartaz, era uma dificuldade para a pessoa, sabe? Infelizmente, a metade das pessoas, assim, 50% do público, ia assistir porque eles já ficavam travados porque era brasileiro. E aí a gente tentava convencer eles, né? Fazendo aquela comunicação de formiguinha que eu chamava, né? Olha, vê, poxa, não só é brasileiro, como é muito bom. E geralmente as pessoas entravam, viam e gostavam. Eu queria saber se você também tem essa sensação. Que parte do público ainda tem uma... Me contaram uma história esses dias que assim estava tendo pré-venda dos ingressos para o Marighella, que estreou, né? Aí na quinta-feira. E teve atendente de cinema falava assim: a pessoa pediu, eu quero Marighella. Falou assim, mas é filme nacional, né? Você está sabendo, né? E eu falei, gente, ainda tem isso, ainda existe isso. E existe mesmo por parte do público. Eu tenho uma conhecida cujo marido não vai ver filme brasileiro no cinema. Quando ela vai sozinha. Então, é uma coisa assim inimaginável, né? Que a gente ainda tenha nessa altura que enfrentar isso, né? Com esse governo nefasto, acho que essas coisas ainda, de repente, são até piores, né? Porque é o desconhecimento que causa isso. Às vezes eu falo o nome de um diretor, não conheço, nunca ouvi. Eu falei, gente, mas sei lá, Beto Brant. O Beto Brant está na área há quantos anos? Mais de 20. Como você não conhece? Tem que conhecer. Não conhece? Mas não tem uma mulher diretora bacana. Como que não? Você conhece a Tata Amaral? Você conhece? Tem milhares de diretores. E aí o cara fica. Júlia Murat, você conhece? Não. Você sabia que por causa de uma mulher que começou a retomada, que foi a Carla Camurati? Então, é desconhecimento. Né? É verdade. Causa isso. É verdade. E tá cheio de filme americano ruim, né? Nas telas, a gente que é obrigado a assistir tudo, porque é crítico, a gente fala, meu Deus, mas que porcaria que é isso? Custou uma fortuna. Olha que porcaria. Né? É verdade. Tem muita coisa ruim mesmo. Muita coisa ruim mesmo. É complexo. Agora, a gente tem que lutar sempre contra isso, porque é preconceito, é ignorância, porque se você não conhece, como é que você não vai? Né? Você pode ir e não gostar, tranquilo. É um direito de não gostar, faz parte, mas não ver, não. Não vi, não gostei, não existe. Não tem. Exatamente. Ó, o Celso está falando aqui, ó. A Associação de Críticos de Cinema do Pará, ó. Divulga sua lista de melhores. Desde 63, olha que coisa bonita aí. Caramba, que legal, cara, bacana. Eu confesso que eu tenho que estudar mais essa parte da Associação dos Críticos de Cinema do Pará, que realmente eu não conhecia, não. Vou estudar mais aí. Quem sabe até chamar alguém de lá para poder conversar com a gente aqui também. Fala comigo, eu conheço. Eu conheço umas pessoas de lá. Pô, depois você me manda uns e-mails, porque eu quero conhecer, porque o meu programa aqui, Neuza, na verdade, ele é uma. Assim, as perguntas que eu faço aqui são dúvidas que eu tenho na minha vida, né? Então eu trago meus convidados para poder refletir. Tem o Ismaelino Pinto, que é um crítico lá de Belém do Pará, que é um queridão meu e do Celso. Tem o Marco Antônio também, que ele até foi presidente da associação lá do Pará. E não, você precisa falar com eles, porque aí eles vão te contar essa história direitinho. Belém é uma cidade, aliás, de uma cultura incrível. Primeira vez que eu fui para Belém, eu fiquei impressionada com as galerias de arte que tinha em Belém. Coisas incríveis. Além de ser uma cidade linda mesmo, que não faz frio, que é uma delícia. Sempre calor, uma delícia. Tem uns sorvetes maravilhosos lá também. Show de bola. Tem que falar com eles. Neuza, seguinte, você já escreve há bastante tempo já em veículos sobre cinema, já escreveu um monte de críticas, já fez um monte de reportagem, entrevistou um monte de gente, já teve um monte de festival. Mas eu queria saber de você uma coisa, que é sempre uma curiosidade minha, e para minha assim, não grata surpresa, mas para minha surpresa, a maioria das pessoas que estiveram aqui responderam que sim, houve um conflito. Eu vou explicar a pergunta para você. Neuza, já teve algum diretor, artista, alguém da produção de um filme que reclamou com você sobre algum texto seu sobre a obra da pessoa? Já teve, sim. Um diretor que foi mal criado comigo, assim.
Inclusive, virou a cara para mim. Que Eu deselegância. estava no festival, ele começou a virar a cara para mim. Ele escreveu uma coisa super mal criada lá no CineWeb, um comentário, que eu falei mal do filme dele, falei mesmo. E aí ele escreveu, é um diretor veterano brasileiro, uma coisa assim, teve uma atitude tão... É deselegante. E aí eu estava num festival, naquela época, a gente estava num festival lá no Nordeste, e ele estava lá com a mulher dele, e ele virou a cara para vir, começou a virar a cara para mim, de verdade. E eu falei, gente, que estamos no primário, no pré-primário, o que é isso? Aí eu ignorei, né? Porque se você vem falar comigo, ele não tinha que fazer isso, né? Eu acho que foi excessivo, né? Enfim. É complicado. Eu já tive. Segue, né? Como eu te falei, a gente recebeu vários críticos de cinema aqui e o Sérgio Alpendre contou a história mais engraçada aqui para mim. O Sérgio falou que ele teve que fugir de alguém que queria bater nele no mesmo festival de cinema. Ih, rapaz, nossa. Então, vai ver que eu escapei, porque como eu sou mulher, ficava chato ele, né? Querer me bater, mas. Mas é muito. Olha, eu jurava que assim, tipo, é óbvio que essa pergunta sempre teve na minha cabeça, né? Falei, pô, será que é possível? Vou perguntar, né? Mas assim, é inacreditável que alguém assim, não respeite o trabalho do outro, né? Assim, é comum isso. Impressionante isso, cara. Impressionante isso. Eu fico realmente muito triste com isso. E eu acho que acontece, assim, do que eu escuto das pessoas, acho que acontece não só no Brasil, sabe, Neuza? Não. Em todos os lugares do mundo, entendeu? Isso é geral, muito. Não é porque é aqui no Brasil e tal, mas assim, caramba. Não. Isso é geral. Essa relação entre crítico e diretor é sempre muito tensa, né? O dia que você fala mal, você falou bem do cara a vida inteira. O dia que você faz um reparo para um filme, ele já começa a olhar para você torto. Depende do ego da pessoa também. Tem gente que não, tem gente que leva numa boa, que escuta, que presta atenção. Que também, claro, ninguém é dono da verdade. Eu não acho que crítica é dono da verdade, não. Mas tem que ter o respeito pelos críticos, né? Eu fico muito triste quando eu vejo uma deselegância com os críticos de cinema, que é uma classe que eu tanto gosto, eu tenho tantos amigos. Eu não, assim, lá no Joia, quando eu programava o Joia, cara, vários críticos derrubaram o filme e nem por isso eu fiquei triste, inimigo, nem nada assim. Porque, assim, faz parte, acaba sendo... Faz parte, claro. Faz parte, a gente tem que entender, né? Tem que entender. É claro que eu enchi o cinema com as críticas positivas. É claro que eu acho assim, vamos lá. Tem que ser, hoje em dia, eu acho que tem muita coisa que tem por aí, principalmente na internet, que não é crítica. É um comentário leviano, grosseiro, babaca. Eu acho que tem coisas assim que não são críticas. Contra isso, não é profissional, né? O sujeito é um cara que resolveu lá, emitir uma opinião. Mas eu acho que a pessoa precisa se preparar para falar, ter critério, ter seriedade, ter responsabilidade, porque afinal de contas está falando do trabalho de uma outra pessoa que levou anos para fazer aquilo, tem o trabalho de várias pessoas envolvidas. Então, vamos ter seriedade do lado de cá também. Agora, todo mundo, tem muita gente fazendo comentário aí que não é crítico, não. Eu não considero. Hoje em dia tem muita coisa, né? Tem de tudo. Tem análises mais curtas, mais longas, mais profundas, mais superficiais. Os Instagramers, um monte de coisa aí. Tem tudo. Mas eu acho que também, assim, eu também respeito todas as classes, assim. Se a pessoa quer se autotitular uma coisa, beleza. Obviamente, chamar de... eu acho não que censurar, eu não censuro, é porque tem consumidor para tudo, né? Tem gente que gosta do texto rápido, né? De debater só ali no... Não, mas texto rápido é uma coisa, mas falar bobo... Porque eu acho assim, um negócio que eu não gosto. Muitas vezes eu vejo assim, eu assisto essas cabines, né? Que são as sessões prévias, né? Dos filmes para os críticos. E aí tem de tudo ali, né? Tem influencer, todo mundo assiste. E tem gente que sai do filme, nem acabou ainda de rodar os letreiros, já sai, já liga o celular na frente do cartaz do filme, já começa a falar uma coisa ali. E eu acho isso o fim da picada. O que você pode falar assim, saindo do filme? Um comentário ligeiro, né? Ok. Mas isso não é uma crítica. Não deu tempo de se processar tudo. Não deu tempo. Então, vai ser necessariamente uma coisa superficial, né? Eu acho isso... Não gosto disso.
Mas se alguém está interessado, só saber, não, achei super legal, filme, acabei de ver, achei super legal, beleza. É o que é um comentáriozinho ligeiro, mas não é uma crítica. Né? Pode ser até o filme da Marvel, ok, todo mundo está esperando, sabe? E aí, o Eternos, é legal ou não é legal? Ok, se você tem, teu público está esperando que você fale isso, beleza. Mas eu acho que você não tem aí tudo aquilo processado na tua cabeça quando você sair. Acho que tem que dar um tempo. E falar nisso, a Nilza gostou dos Eternos, que eu vi o texto dela lá, tá lá no Cineweb, pessoal. Sim. Eu gostei sim. Achei bem bacana. Falando mal, disso aqui, não tem. Eu gostei da sua análise, achei bem bacana. O pessoal tá lá o texto no Cineweb, hein? Tá bem na capa lá. Tem o Marighella também, que é texto da Marighella, o destaque da semana Marighella, porque, pô, é a estreia mais importante da semana, né, gente? Nós estamos esperando para ver esse filme há 2 anos. É verdade. Né? É verdade. E ele é um filme impactante, eu acho que todo mundo tem que ver, não tem que gostar nem do Marighella, nem do filme. Mas ninguém é obrigado, mas ver tem. Eu acho até que entrou em poucas salas de cinema, podia ter entrado em mais salas de cinema. Alô, Circuito Exibidor! Alô, Circuito Exibidor, meus queridos amigos, né? Vamos programar o filme, vamos dar a chance do pessoal assistir, tirarem suas próprias conclusões, né? Poxa. Mas aí concorrendo com Marvel, com Eternos, Disney, você acha? Aí o jogo é pesado, né? Mas sempre tem um horáriozinho ali, né, Nilson? Sempre dá para fazer um encaixe. Outro jogo esse aí. É complicado. Mas tudo bem. Desse jogo eu entendo bem. Desse jogo eu entendo bem. Você entende. Você é programador, você entende. Olha só, Nilson, o seguinte. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que hoje em dia os críticos de cinema, com suas notas e textos, bolinhas, estrelinhas, né? Bonequinhos, tem tanta. Ai, bonequinho. Vocês acham que vocês acabam influenciando a ida ou não do espectador para ver um filme? Você acha que isso acontece ainda hoje? Eu acho que muito relativo isso. Para começo, assim, você sabe que essa história de estrelinha, no começo o Cineweb não tinha estrelinha. O público quer que você dê nota, o público quer que você dê estrelinha. É gozado isso, né? Eu prefiro dizer assim, o que eu acho, não raro, numa crítica você tem pontos positivos e pontos negativos para falar de um filme, né? Em geral, você não tem só coisas negativas, não sei que o filme seja péssimo, seja muito ruim, ou seja maravilhoso, né? Uma obra-prima que você só tem coisa boa para falar. Mas as pessoas querem ter, sim, uma orientação, então a gente começou a botar a estrelinha, é o máximo que a gente chegou. Agora, eu não sei se o público é tão religioso assim, são tão devoto dos críticos para. Eu acho que o público também problematiza a relação dele com os críticos. Todos os críticos gostaram e falaram: não vou ver isso aí, eu acho que eu não vou gostar. O crítico tem um gosto muito chato. Eu tenho uma colega de ginástica, inclusive, que é advogada, que às vezes eu falo: não, mas vai ver, esse filme é legal. Isso é filme para crítico, ela fala. Eu não sei o que é filme para crítico. É filme de arte? Não sei. Como assim filme para crítico? É um filme bom. Eu já ouvi essa expressão várias vezes. Filme para crítico. Então, eu não acho que tem essa coisa que as pessoas seguem. Claro que tem críticos que a gente gosta, que a gente respeita, né? Eu mesmo tenho, claro, eu leio o trabalho dos meus colegas, assim. Então, quando alguma pessoa que eu gosto, que eu respeito, gostou, eu já tenho uma sinalização. Não quer dizer que eu vou gostar também, mas é uma coisa que eu levo em conta. Eu não acho que é tão assim decisivo, não. Não acho. Na minha época lá do Joia, em 2014 a 2019, o bonequinho, ele derrubava um filme, Neuza. O bonequinho derrubava filme. Pois é. Se o bonequinho... E as pessoas não paravam, às vezes, para ver o que o crítico estava escrevendo. Porque, às vezes, aquela cotação mediana do bonequinho, que é o bonequinho parado, mas a pessoa, o crítico, estava escrevendo maravilhas sobre vários pontos do filme, né? A ser analisados pelo espectador ali no seu ponto de reflexão. Só que essa questão... Eu sou muito contra essa questão de estrelinha, de coisa, de tudo, de bonequinho, porque eu acho que isso atrapalha. Por quê? Porque na minha cabeça, a maioria das pessoas... Eu até estava tentando buscar algum estudo para poder até ter um embasamento maior para falar isso. Na minha impressão, as pessoas são preguiçosas, na maioria das vezes. Então, ela vê aquela questão ali, meu Deus, tá batendo palma, tem não sei quantos raiozinhos, tem não sei o quê, beleza, deve ser bom. E às vezes,
você assiste o filme, você gosta, mesmo estando ali ruim o que a pessoa falou, né? Tendo pontos muito negativos, etc e tal. Então, assim, eu sempre fiquei muito assim, apreensivo. Mas também, obviamente, temos que respeitar, e eu concordo com você, a maioria dos leitores, né, quer ver a cotação, né? Quer colocar, quer que tenha lá a estrelinha, a bolinha e etc. Até para discordar de você, às vezes Exatamente. Você gostou disso aí, mas você não entende nada. Um dia um cara falou mal do filme, você não entende nada de filosofia. Eu falei, não, de filosofia eu não entendo mesmo, você tem razão, mas eu estou falando do filme. Olha só, o Márcio falou que você ganhou um leitor hoje, ó. O Márcio falou que está te adorando, Márcio. Ó. O Márcio é super cinéfilo. No CineWeb, participe comenta lá. Ele é super. Ele comenta em tudo. Marcinho, comenta lá. Comenta lá nos textos da Neuza. É muito bacana o CineWeb, Marcinho. Pode entrar que você vai gostar. Tem lá a Neuza, o Luiz, tem o Alisson lá também. Isso, vários textos bem bacanas. Show isso de bola. Neuzinha, é o seguinte. Ele tá falando que a cor do seu batom está linda, Neuza. Obrigado. Obrigado. Ai, grande Marcinho, que figura, meu querido amigo. Olha só, Neuza, a gente sabe que o lucro das salas de cinema, elas vêm do milho, né? Porque o milho é um produto barato, né? Que aí você coloca lá com aqueles combos exorbitantes, aquela coisa terrível, né? Mais caro que o próprio ingresso, e acaba ficando um programa muito caro, na minha opinião. Mas eu queria saber de você, Neuza, a sua opinião. Você acha que o cinema no Brasil é caro hoje em dia? É caro, sim. É caro, sim. Independente até da pipoca. Eu acho. Acho bem caro. E, inclusive, tentaram aqui em São Paulo acabar com a meia entrada, que foi um absurdo, né? Não, terrível. Só da cabeça de um idiota como aquele, Duval, né? Podia sair uma coisa dessa. Não tem como, né? E agora, eu acho muito, muito doida essa história da pipoca. Porque, assim, eu cresci, quando eu era pequena, faz tempo, né? A gente comia pipoca no cinema, mas era um saquinho desse tamanhozinho, pequenininho, e acabava rápido. Tranquilo, e era barato. E essa história de pipoca desses cinemas agora, dessas redes de cinema que tem, eu não consigo entender. O cara entra com um balde de pipoca, uma refrigerante de 3 litros. Eu não entendo essa história. Eu acho que não tem nada a ver com cinema isso. Eu acho que americanizaram a bombonier brasileira. Porque nos Estados Unidos os copos eles acima de 1,5 litro, né? Para você comprar alguma coisa assim. Né? Pois é, então, americanizaram a bombonier. É um hábito ruim. Vamos copiar os americanos no que eles têm de bom? Isso é ruim. Isso é péssimo. Agora, dá lucro, então as redes querem. É que a maioria das redes que estão aqui, né, as mais fortes, elas não são daqui, né? Essa que é a questão também. Não, então, eles trazem os maus hábitos, inclusive alimentares, né? Opa, é verdade, é verdade. E eu acho que distrai. Eu não sei, se eu começar a ficar comendo e bebendo durante o filme, eu me distraio do filme. Eu sou antiga, eu gosto de prestar atenção no filme. O Celso está falando que os multiplex são lanchonetes que até passam filme. Concordo. O Celso é da minha geração, a gente acha isso. É isso mesmo. O Marcinho está falando que a pipoca é caríssima. A minha namorada está falando que você está linda também, Neuzinha. Aí, ó. Obrigado, Rafael. Ela chama Rafael. Rafael é Rafael. Exatamente. Série Predestinados, como diz um amigo meu. É a dupla sertaneja. Ó, o Arthur Gadelha está aqui, ó. Neuzinha, dando um oi para você, o Arthur. Cheio de amigos aqui, cheio de amigos. Cheio de gente bacana. Neuza, é o seguinte, já está quase chegando no fim, mas ainda tem algumas perguntinhas para gente. Então, seguinte, olha só, Cinderela Baiana, Neuzinha, é um dos marcos do nosso cinema, um assunto que Celso Sabadin é um PhD em Cinderela Baiana. Eu queria saber de você. O final do filme eu acho que é vitória do cinema. Realmente é para nunca mais se esquecer. Para quem quiser, vai lá no YouTube. O filme é tão ruim que ele é engraçado. E isso é uma qualidade. Tem um monte de filme ruim que você assiste e você sai irritadíssimo, querendo matar alguém, de tão ruim. Agora, o Cinderela Baiana não ofende ninguém, porque ele é tão ruim, tão tosco, e revelou o Lázaro Ramos. Olha só. Primeiro com o Lázaro Ramos. Então,
tem um mérito. Vamos guardar um canto no nosso coração para o Cinderela Baiana. Mas eu queria saber de você uma coisa, Nilson. Você acha que existe filme ruim ou cada filme chega de alguma forma para cada pessoa? Ah, não, existe filme ruim. Existe filme péssimo, que não tem salvação. Não tem salvação. Tem sim. Concordo. É uma realidade objetiva. Tem filmes que são ruins. Ó, a Maria da Conceição está falando que é muito caro sim, uma família de 4 pessoas, fica muito difícil curtir um cineminha. Concordo plenamente. A Maria tem o estacionamento, alimentação, transporte, né? Um monte de coisa, fora o bilhete, né? E se a gente quer que as pessoas vão ao cinema, a gente tem que mexer nessa equação do preço, com certeza. Com certeza. Eu fiquei muito assustado nessa volta, dessa retomada dos cinemas, né? Ainda nas primeiras semanas que eles reabriram, em alguns lugares só do país. E eu fui tentar ir ao cinema, eu me senti confortável de ir ao cinema. E assim, cara, eu fiquei muito pasmo com os preços, que eu pensei que eles iam colocar o preço lá embaixo, exatamente para poder rir. Nada. Foi um negócio assim terrível, né? Só que depois eles tiveram que baixar. Eu falo para todo parque exibidor. Ninguém se salvou nessas primeiras semanas de reabertura. Tudo que eu sei que eu fui pesquisar tudo. Tem que ver o que pode fazer para isso, porque realmente tá. E ainda mais num contexto econômico como a gente está vivendo, né? Que as pessoas estão vivendo de bico, estão desempregadas, estão com a renda cada vez mais baixa. Imagina só, o cara ter que escolher entre comer ou cinema, o que ele vai fazer, né? Nesse contexto. E aí é muito importante essas iniciativas tipo a SPCine aqui de São Paulo, né? Ela tem um streaming gratuito, né? Que tem cinema brasileiro de montão. O Itaú Cultural, a Play também tem uma plataforma gratuita. Quer dizer, essas iniciativas ajudam muito as pessoas a conhecerem os filmes. Mas a experiência da sala precisaria ter umas salas mais acessíveis, né? Que tem filme que você tem que ver no cinema, eu acho. Eu também acho, também concordo plenamente. A Maria está falando coletiva de ir ao cinema. Com certeza. A Maria está falando aqui, ó, ela teve o privilégio de ir ao cinema pela primeira vez com o primo dela, o João Luiz Vieira, que é um professor sensacional. Aquele professor que eu estava te comentando. Maravilhoso, professor da UF de cinema, um professor inspirador aí de grandes cineastas aí que vieram. Até o Evaldo Mocarzel, que teve aqui também, teve aula com o professor. Olha só! O professor João Luiz Vieira. Deu aula para o Xuxen, meu querido amigo também, entre outros todos. Um beijo aí para o seu primo. Seu primo é nota 1000. O Marcinho quer saber, Neuza, qual o filme que despertou a sua paixão pelo cinema? Qual foi? Não sei dizer assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou a filha mais nova e eu sou meio temporã. Então, meu pai me levava no cinema. E eu lembro que ele me levava a ver esses filmes do Walt Disney, desenho animado, Branca de Neve, filme de cachorrinho, essas coisas eu via. E eu já gostava de ir ao cinema, entendeu? É uma coisa que eu já comecei cedo, quer dizer, eu devo ao meu pai, né? Vamos dizer assim, ter me levado ao cinema. Mas, assim, depois, eu acho que, assim, quando eu era mais jovem, então, quem me fez gostar de cinema foi, assim, Fellini, Pasolini, Fassbinder, o Wim Wenders, né? Teve esse novo cinema alemão e o cinema italiano fizeram muito para eu gostar de cinema, né? Nossa, o cinema é isso aí, que coisa grandiosa, que coisa incrível, né? A Lina Wertmüller, né? É uma diretora italiana também maravilhosa. E então eu acho que o grande cinema europeu foi importante para a minha paixão pelo cinema, assim, para a minha formação, do que eu acho que é bom. Que legal. O Márcio trabalhava nessa locadora, né, na Paradise, ela tinha 3 andares, Neuza. No subsolo ficava a maioria desses diretores e diretoras que você comentou estavam lá embaixo. Eu lembro que eu ia sempre lá no S do Sokurov, que eu adoro o Sokurov. Eu amo o Sokurov, amo. Todos os filmes lá do... Tarkovsky, eu tenho uma fotografia do Tarkovsky aqui na minha salinha, que eu mostrei para você, né, aqui atrás. Ela. Olha lá, mesmo. Pasolini, tem o Fellini, tem o Visconti e o Tarkovsky está na outra parede também. E o maior de todos, Alain de Botton. Alain de Botton de Macarrete. Alain é querido, Alain é muito querido. E que cinéfilo, né?
Que cinema, não é um monte de pessoa. Nossa, eu entrevistei ele aqui, foi um negócio assim maravilhoso. Sabe tudo de cinema. Sabe tudo. A gente cara... tem tantos diretores bacanas, importantes, interessantes, pessoas, né, que precisa conhecer. Por isso que eu falo, se tivesse um programa na televisão, né, para as pessoas conhecerem essas pessoas, seria ótimo. Então, verdade. A internet tem que preencher esse papel. Mas vamos ver se ainda acontece. Tem tanto streaming por aí que poderia colocar, né, uma série de... Nem que seja de entrevistas, né? De debates, diálogos. Tem tanta coisa bacana aí. Vamos ver se acontece. Vamos ver o que acontece nos próximos... Você vê aquela conversa que você viu, né? O Karim, né? O Karim é uma pessoa assim, que tem uma experiência riquíssima, né? E eu lembro que eu estava em Cannes quando passou o Madame Satã, que foi o filme que realmente lançou o Karim e o Lázaro Ramos, né? Inclusive, Lázaro Ramos. Depois do Cinderela Baiana. Depois, ele que me falou que o primeiro filme dele foi Cinderela Baiana. O Lázaro é muito. Não, meu primeiro filme foi Cinderela Baiana, não escondo, não. Tá? Mas aí o cara fez Madame Satã, né? Eu lembro que eu tinha visto o filme lá, né? E aquele monstro na tela, aí de repente eu fui entrevistar ele depois, aí entrou aquele menininho magrinho, aquela figurinha. Eu falei, menino, mas você é aquele monstro na tela, olha só, olha o teu trabalho, sabe? Fiquei amiga do Lázaro, assim, porque a transformação dele, a energia que ele botou naquele filme. E o Karim começou a ser reconhecido ali. Você vê os dois são os amores, né? Tanto o Karim quanto humanas. Não, o Lázaro tem programa, né, no Canal Brasil. Ele é super engajado em várias causas também. Adoro o Lázaro também, ele é fantástico. Muito, muito legal o Lázaro. Então, tem que prestigiar a cultura brasileira, né? Com certeza. O Celso está falando que o belíssimo projeto das salas SPC foi esvaziado nas administrações do PSDB, dos tucanos. Aqui é o Tucanistão, né? Aqui em São Paulo é o Tucanistão. querendo derrubar agora, vamos ver se a gente consegue, né? Complexo. Nas escolas também, né? O CELS, que é o Centro de Educação Unificado, que começou a ser criado pela Marta, eles todos têm um espaço de sala, que pode ser aproveitado para cinema, inclusive, mas isso também foi abandonado. E teve umas épocas que a Mostra de São Paulo exibia filmes lá também, nos CELS, pelo menos em 2, que tinham a sala mais equipada. Isso é muito importante para você levar o cinema para públicos que normalmente não têm acesso. Para você revelar talentos, o cara descobrir, pô, eu gosto disso aí, e entrar numa oficina e fazer cinema, em qualquer área que seja, né? Então, são projetos que precisariam ter continuidade mesmo. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? Se São Paulo não vira mais o Tucanistão nas próximas eleições. Tem que derrubar o Tucanistão primeiro, que é duro. Tentaram derrubar até a meia entrada, imagina, do que essa gente é incapaz. Nossa Senhora, que coisa triste. Aí, Alisson Oliveira. É um querido mesmo. O Alisson também falou que o carinho dos grandes diretores da atualidade. Concordo plenamente. É verdade, ele é maravilhoso. E a entrevista que você fez com ele está lá no YouTube do CineWeb, né, Nilson? Tá no YouTube. É que ele fala desse último filme dele, O Marinheiro das Montanhas, que ainda não passou no cinema aqui, mas vai passar em breve, que ele vai para a Argélia, que o pai dele é argelino, né? E ele vai atrás das raízes dele, mas, na verdade, o filme fala mais da mãe do que do pai. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender. A mãe dele, que é cearense, de Fortaleza, e que era uma cientista, né? O pai dele é engenheiro. E aí ele... Enfim, por isso que o Karim é uma pessoa rara, né? Desde a formação dele, é uma pessoa original. E ele mora em Berlim. Grande Karim Ainuz, grande diretor brasileiro. Seguinte, Neuza, agora uma das últimas perguntinhas aqui, já para a gente quase encerrar, já estamos com 53 minutos aqui. Estamos aí, nos acréscimos, estamos na acréscimos. Já estamos nos acréscimos. Seguinte, Neuza, o filme Tropa de Elite, Neuza Barbosa, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas. Tanto o primeiro quanto o segundo, né? Lotou salas de cinema, parte do público. Prêmio em Berlim. Ganhou prêmio em Berlim, e a gente vai chegar até nesse prêmio também, que é importante para essa pergunta. E aqui também, salas de cinema lotadas, aquela coisa toda, parte do público louvando o Capitão Nascimento, né? E etc e tal.
Inclusive, como você já mencionou, ele ganhou um prêmio máximo lá no Festival de Berlim, das mãos do presidente do júri, o senhor Costa Gravas. Que para todo cinéfilo que conhece o Costa Gravas sabe que o Costa Gravas tem um cinema muito próximo, tem muito assunto ligado aos direitos humanos. É um cineasta político, né? Por excelência, né? Dentro da filmografia. Por causa da ditadura grega. É um cara engajado, né? É um cara muito importante, assim, com filmes muito importantes. Teve até um filme recente passando em circuito ainda, já esse ano, já dele, que o pessoal tem gostado bastante. E grande parte do público, ou parte do público, Neuza, acha que... Grande parte não. Parte do público acha que talvez o Tropa de Elite possa ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Eu queria saber se o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas. Você acha que tem esse poder, Neuza? Eu acho que tem, mas eu tenho a impressão que, no caso do Tropa de Elite, talvez ele fez ele captou uma coisa que estava na sociedade naquele momento que a gente não percebeu, né? Esse fascismo em ascensão, né? E aquele autoritarismo do policial e a vontade de... Porque, assim, existe ao mesmo tempo uma coisa legítima nas pessoas, que eu acho que esse cansaço com a criminalidade, as pessoas ficam cansadas da violência, de tudo isso, que as pessoas querem uma solução para isso, e às vezes chega aquele policial truculento, que na tela era o Wagner Moura, que é um grande ator, né? Interpretou muito bem o Capitão Nascimento, dá a impressão que esses caras truculentos, que deixa que eu resolvo, vão resolver tudo. Porque parece a solução mais rápida e mais fácil, né? Mas, na verdade, não é. Porque toda essa violência tem raízes na sociedade, na desigualdade, e a violência não elimina isso. As soluções estão mais naquilo que é de longo prazo, que é educação, que é, né, resolver problemas de emprego, que é educar todo mundo ter sua casa, seu trabalho, poder desfrutar da arte, da cultura, ser um cidadão, né? Então, eu acho que o que a Tropa de Elite captou o fascismo que estava na sociedade, que existe, né? A gente não pode negar. As pessoas elegeram esse homem que está aí. Elegeram. Então, existia alguma chama ali que a gente, talvez na época, muitos de nós não percebemos, né? Eu acho que é isso. Mas não acho que o filme influenciou. Ele captou, né? E talvez não... Acho que o José Padilha é uma pessoa muito discutível, né? Muito questionável, eu acho. Hoje a gente percebe melhor, né? Eu acho que essa série, o mecanismo que ele fez para a Netflix é uma coisa imperdoável. Tanto para a Netflix quanto para ele. É um absurdo isso. Essa é uma polêmica talvez até maior ainda. Essa realmente... Por isso que eu acho que assim, essa história, existe filme ruim? Existe filme imperdoável. O mecanismo é imperdoável. Show de bola. Ótima resposta, Nilson. Uma das melhores nesses nossos 65 convidados aqui. Adorei sua resposta. Acho que você foi bem clara e objetiva, assim. Olha, achei muito bacana. Nilson, é o seguinte, estamos chegando aqui já no nosso final. Agora é o final mesmo. Agora é tipo aquele pergunta. E aí a pessoa respondia com uma frase, com uma palavra. Lembra? Tinha essa parte do programa dela? Então é o Boomerang Cinéfilo. A gente tem 3 perguntinhas aqui e aí a gente encerra. Você responde com uma palavra, com um pensamento, que a gente termina o nosso programa. Já agradecendo a grande audiência que tivemos aqui. Carlos Alberto Matos, Celso Sabadinha, Alice Oliveira, quem mais? Arthur, a Rafa, a Maria da Conceição, tanta gente bacana aí passando. As pessoas também que não mandaram mensagem, estão aqui com a gente. Um beijo para vocês. Seguinte, Neuzinha, vamos lá. Já tô amigo, hein? Já tô chamando de Neuzinho. Pode chamar. Todo mundo me chama de Neuzinho. Vamos lá. Neuza Barbosa, o que mais incomoda uma crítica de cinema? Filme ruim. Filme ruim, excelente. Neuza Barbosa, indique um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Filme especial do Brasil para você.
Eu sei que tem muitos. Tem, nossa, a lista é grande, assim, que pouca gente viu. A Vida Invisível, do Karim Ainuz, eu acho que muita gente não viu. Eu também acho. Eu estava conversando isso com um amigo meu outro dia. Eu também acho que pouca gente viu esse filme ainda. E é um filme que todo mundo vê e gosta, né? Não sei por que. Ele ganhou o prêmio lá em Cannes, na mostra. Do Certo Olhar, eu acho. Certo Olhar, o prêmio principal mesmo. E eu acho que é um filme. O que me encanta no Karim é como ele consegue fazer personagens femininas incríveis. Ele tem. O Céu de Sueli é fantástico. Céu de Sueli também é uma obra-prima. Aquele filme é uma obra-prima. A Hermila Guedes é uma atriz que, olha, eu acho fantástica. Fantástico. Pode ver os dois já. Vê o Céu de Sueli e vê A Vida Invisível. Pronto. Show de bola. E agora, Neuza, a última pergunta do programa. Você vai achar estranha essa pergunta, mas depois eu até te explico o porquê dessa pergunta. Mas eu queria saber de você, Neuza. Qual é seu filme favorito com o Nicolas Cage? Ixi, com o Nicolas Cage? Mas espera aí. Será que eu vou lembrar o nome do filme? É um filme antigo. Essa é de surpresa. Eu tenho que procurar. Eu não sei te dizer o nome do filme, mas... Eu vou te falar os mais citados aqui. Primeiro, deixa eu explicar rapidinho por que eu faço essa pergunta. Aquele do David Lynch. Boa, Coração Selvagem. Coração Selvagem. Pronto, tá valendo. Eu faço essa pergunta, Neuza, porque o Nicolas Cage é meu ídolo na infância. Meu ídolo, adorava o Nicolas Cage. Aí eu cresci, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, quem é meu ídolo, Jesus Cristo? O que aconteceu com ele? O que aconteceu, gente? Meu Deus do céu. Mas aconteceu, eram coisas assim, o Mel Gibson também era um ídolo. Era um verdade. De repente foi uma... E ele tem tantos filmes bons. O Nicolas Cage aqui, os mais citados são o Face Off, né? A Outra Face do John Woo. Face Off, não, é bom também. O Feitiço da Lua, o Moonstruck. Feitiço da Lua é uma graça de filme, é muito legal. Peggy Sue, do Coppola, do tio dele. Peggy Sue também é legal. Tio, né? O tio dele, né? Adaptação. Tem alguns filmes que são bem citados aqui ao longo do projeto. Não, mas o Coração Selvagem Coração Selvagem. É bom também. Sensacional. Laura Dern, maravilhosa, grande atriz. Maravilhosa. Espetacular. Neuza, quero te agradecer demais pela presença. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por você ter topado conversar comigo sobre cinema. Vou guardar essa entrevista em meu coração cinéfilo e ficará para a eternidade para mostrar para os meus netos, meus filhos, aqui no nosso YouTube querido. Muito obrigado, Neuza. Foi muito legal, gostei muito de estar aqui, conversar com você. Enfim, estou falando das coisas que eu gosto. E muito legal ter esses amigos assistindo, tá? Gostei bastante de estar aqui também. Show de bola. Pessoal, um beijo para todo mundo. Deixa só aqui, eu mandar aqui, só falar aqui a agenda, rapidinho da agenda da semana. Cadê a nossa agenda? A gente vai ter, na semana que vem, nós temos o... Cadê? Deixa eu botar aqui no nosso... Aurélio Miquiles. Aurélio Miquiles, o Igor Nolasco vai estar aqui com a gente. Muito o Jorginho Caetano. E tem outros convidados também que estarão aqui com a gente, mas eu estou guardando como elementos surpresas para a gente aparecer aqui. De nada estamos conversando com um monte de gente bacana. Um beijo para todo mundo. Assistam as outras 64 entrevistas, estão no nosso YouTube, tá? Tanto na TV Caeté quanto no Guia do Cinéfilo. Um beijo para vocês. Viva o cinema sempre, essa arte maravilhosa que mora nos nossos corações. Beijo para todo mundo. Beijo, Neuza. Viva o cinema brasileiro. Isso aí, com certeza. Beijo para todo mundo. Valeu.